artesanato movimenta cerca de 30 bilhões de reais por ano, o que representa 2,8% do PIB do país. Esses dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. O foco do nosso programa é o desenvolvimento dessa atividade no nosso estado. Estimular a produção artesanal é uma forma de gerar trabalho e renda e também de preservar culturas e aproveitar vocações regionais. Para conversar sobre o artesanato fluminense, convidamos a deputada Claise Maria Zito, o coordenador do Rio Artes Manuais, Roberto Santos, e a subsecretária de Desenvolvimento do Estado, Dulciângela Procópio. Nossa reportagem vai mostrar um pouco do trabalho artesanal do nosso estado. Vamos ver. A gente hoje tem a parceria do Sebrae, estamos exportando para o Japão, participamos agora do Fashion Rio, participamos do Prêt-à-Porter Paris. Qual é o faturamento médio anual de vocês? A gente tira em torno de uns 6 mil, 8 mil reais por mês. Por mês? Isso. E é dividido, a divisão é em função da produção. Ela recebe pelaquela produção que ela faz. Além da parceria com o Sebrae, a Cooperativa de Natividade está buscando novos apoios logísticos. Esse trabalho com a Cooperativa Bordados em Natividade tem o apoio também do Instituto Camargo Corrêa e da Anglo-América e prevê investimentos, como a Vânia falou, em infraestrutura. Então nós vamos investir em máquinas, equipamentos que melhorem a produtividade e investimentos em, por exemplo, cursos de capacitações técnicas, capacitação gerencial também. Então, a gente elaborou a missão, visão, fizemos um plano de ação e nós vamos executar esse plano de ação com essas capacitações gerenciais para poder melhorar a renda dessas bordadeiras e fortalecer a cooperativa. Outra cooperativa de sucesso no Noroeste Fluminense é a Bordando Futuro, em Itapiruna. Esse projeto Bordando Futuro começou em 2004, com um curso de bordado com o objetivo de resgatar a arte do bordado que estava desaparecendo na cidade, e customizar as roupas das confecções locais para agregar valor ao produto produzido na cidade. Pois Itapiruna é um polo de confecções. Nós temos 24 mulheres que se associaram à cooperativa. Na associação, hoje, num total de 74 mulheres vindo aqui pegar serviço semanalmente. No município de Caxias, na Baixada Fluminense, o artesanato serve também como terapia para mulheres que buscam mais qualidade de vida. Eu vivia só dentro de casa, doente, dormia o dia todo, tomava muito remédio e depois que me indicaram essa Casa da Mulher, a minha vida mudou. Melhorei, não tomei mais remédio. E eu fico doida para chegar no outro dia para mim estar aqui junto com as minhas amigas, aprendendo, ensinando. Eu não estou podendo trabalhar agora, então eu vim e com esses cursos aqui a gente pode reverter em alguma renda dentro de casa, aumentar a renda dentro de casa, ajudar o marido também, né? É bom trabalhar junto com outras pessoas. Porque às vezes sozinho em casa você tem uma depressão, E junto aqui em grupo, a gente faz uma terapia em grupo. Eu tenho 80 anos, entende? Faço encomenda, na parede, faço muita coisa. A pena é que o nosso artesanato tem valor, Era para ter um pouquinho. Trabalho muito para não ficar velha. Fico sempre jovem. A minha cabeça funciona legal. Muito bom. Subsecretária, como o Estado vê a dimensão econômica do artesanato? O Estado vê exatamente como fator de desenvolvimento econômico. Assim é o artesanato tratado no Estado, a exemplo do que é tratado também pelo governo federal, onde o artesanato fica no Ministério da Indústria e Comércio Exterior. E para nós, essa vertente
de desenvolvimento econômico tem dado excelentes frutos. A cada ano nós estamos vendo mais pessoas, tanto mulheres quanto homens, né, com uma grande independência a partir do seu trabalho de artesanato, que começa, né, muito parecido com trabalhos manuais, né, tem uma vertente ali e que é buscando as próprias raízes, seja da palha, quando trabalha-se com palha, do bordado, que eu acho maravilhoso, o bordado do Rio é muito característico, é um bordado cheio, né, tá diferente do bordado do Nordeste, por exemplo, e que tem sido tão bem explorado numa por dimensão no resgate da dimensão histórica também, e cultural dessas regiões, né? Exatamente, e é sobre o prisma que daquela atividade será desenvolvido o suficiente para ter a vertente do desenvolvimento econômico. Tada, a senhora criou a Casa da Mulher Caxiense justamente para tratar das mulheres vítimas de violência. Por que a escolha do artesanato como atividade? O artesanato, ele chama a atenção da mulher jovem, da mulher idosa, né? Ele está presente independente da classe social. E quando eu criei essa casa, que eu fui secretária de assistência social do município de Duque de Caxias, e essa casa foi criada para tratar a valorização da mulher. Não só aquela mulher que sofre violência doméstica, mas a mulher em geral. E o artesanato, ele acolhe, ele cativa, ele chama atenção e principalmente como fonte de renda. Porque hoje tem aquela vovó que cuida dos netos e que precisa ter uma fonte de renda porque a mãe deixou, os pais deixaram a criança. Tem também, né, aquela mãe que o pai largou, né, que o marido largou e ela precisa sustentar a família. E também tem aquela que tem o marido, mas hoje a situação está tão difícil que precisa trabalhar fora para ajudar no orçamento de casa. E o artesanato é uma fonte de renda que dá condições para que a mulher possa trabalhar no seu lar, realizar aquele seu trabalho ali manual, vender e ali ter uma geração de renda para ajudar na criação dos seus filhos. Roberto, você atua nessa área vendendo material para que as pessoas façam artesanato. Qual é o perfil de quem busca essa atividade como atividade econômica? Não tem um perfil. Na verdade, muita gente, todas as pessoas estão hoje fazendo artesanato. Crianças, mães, avós, pais que ajudam, porque o artesanato é uma atividade que vem desenvolvendo no nosso estado numa velocidade muito grande, porque ele tem realmente sendo utilizado como complemento de renda familiar. E isso agrega um valor para que as pessoas aprendam a fazer. Consequentemente, o mercado hoje oferece muitas oportunidades de produtos. As indústrias estão hoje trabalhando sob demanda de um novo movimento de artesanato. E porque o artesanato, as pessoas desenvolvem as suas peças e os cursos técnicos que as indústrias também desenvolvem ajudam a dar um valor agregado à peça. Então hoje é muito importante as pessoas que praticam artesanato, que fazem artes manuais, com o objetivo de agregar um valor comercial, de dar uma atenção ao designer. E para que o design numa peça seja feita, precisa ser especialistas estarem orientando para esse tipo de atividade. E as indústrias estão produzindo muitos produtos. A cada ano tem novas técnicas, novos produtos, que agregam valor às peças daqueles artistas que fazem um artesanato cultural, mas que agregam uma tinta, agregam um verniz, agregam um pincel específico. Dá uma durabilidade maior também. Dá uma durabilidade e um valor agregado. Então hoje, além de o artesanato ser usado como uma terapia, muitas das vezes ele começa como uma terapia por recomendação médica, até. Mas ele acaba sendo direcionado para o desenvolvimento econômico. No próximo bloco, vamos falar sobre os programas de incentivo ao artesanato. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Estado do Rio de Janeiro tem um programa de artesanato coordenado pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços. Subsecretária, como funciona esse programa? Ele é um programa voltado para a independência econômica que trará esse desenvolvimento econômico. A Secretaria tem um cadastramento, né, que é feito também pela Secretaria da Fazenda, porque com isso ele está isento de ICMS, facilita.
Ao mesmo tempo, nós articulamos e promovemos encontros que são fora do estado do Rio e dentro do estado do Rio. Fora do estado, aproveitando as feiras de turismo e outras feiras que acontecem, e no Rio também é exemplo aqui do que o Roberto faz com grande sucesso e é um grande parceiro nosso, que todo ano ocorre a feira com um sucesso absoluto e que nos ajuda muito porque é a maneira de comercializar, de fazer com que esse artesanato seja mais conhecido e tenha uma renda. O nosso objetivo é exatamente gerar mais renda para essas pessoas. E eu insisto porque tem vários homens que fazem também. Tem as mulheres, mas tem os homens também. E isso tem garantido sustento de famílias, mais até do que complementar renda. Muitas vezes elas estão sustentadas por essa independência. Nesse processo dos cursos de artesanato que a casa oferece, existe um foco também nessa questão da formalização, que hoje é o maior desafio, né? Quando a pessoa reconhece que aquela pode ser uma atividade econômica que complementa a sua renda, de que maneira ela pode, então, fazer dessa atividade uma atividade formal, enfim, que lhe dê garantias também. Nós também fazemos o cadastramento e ali tem os cursos, então são vários cursos, né? Tem o curso que você aprende a fazer bolsas, tem o curso que você aprende a fazer chinelos e ali a mulher, ela escolhe qual curso que ela quer fazer, né? Então ali ela realmente aprende, né? Ela sai dali como fosse uma profissional, porque ela aprende todos os detalhes, né? Do que ela precisa a respeito dos materiais, e como que são professores profissionais que dão aula, né? Então, ela sai dali realmente pronta para ela fazer em casa, desenvolver a sua atividade. Formar preço, né? Por exemplo. Formar preço, porque também é instruído isso. Ali a professora, na hora da aula, ela fala quanto custou cada material, né? E ali é explicado isso para ela e também quanto que ela pode vender aquele produto que ela está ali fabricando. Então é algo assim muito importante, porque ela já sai dali consciente quanto que ela pode ganhar com aquilo ali que ela está aprendendo. Eu queria até voltar um pouquinho o ponto da formalização, que eu acho muito importante o que foi dito aqui. E exatamente porque nós encaminhamos para a Secretaria de Fazenda, que faz esse cadastramento conosco, né? Já foi a partir de 2009, já no governo Sérgio Cabral, com essa preocupação da formalização, de modo que os artesãos que nos procuram, eles são direcionados para esse cadastramento, de maneira que não estamos esperando retorno de imposto, não é essa a ideia. É a ideia da formalização e do emprego, né? A quantidade de emprego, né, deputada, gerada por esse setor é muito grande, muito grande. Então, ele emprega muito, é uma atividade que emprega muito. E eu queria lembrar, quando nós fizemos vários trabalhos com os designers, levamos designers, que eu até quero aqui aproveitar para agradecer, ao Noroeste, aproveitando pedras, né? Nós temos ali naquela região muitas pedras, e gente que trabalha com pedra e eu lembro ultimamente da Ingrid Betancourt, e o Roberto deve saber disso, quando ela redigiu o livro dela, enquanto ela estava depois da FARC, né, depois de ser prisioneira há tantos anos, ela dizia que o que salvou ela foi o trabalho de bordar, né? Ela pediu uma agulha e começou para poder a cabeça mexer e ela tem uma atividade. E ela atribui a esse fato a importância da vida dela, né, de ter conseguido sair ali com vida. Eu acho que essa mensagem é muito interessante, porque ela, de fato, o artesanato faz mexer com camadas do cérebro, né, estimulantes. Na semana do Dia das Mães do ano passado, o Caxias Shopping soube, né, desse trabalho que a gente estava realizando na Casa da Mulher dos cursos de artesanato e convidou as mulheres que fazem esse curso para fabricarem bolsas para que o Caxias Shopping desse, né, no Dia das Mães. Foram quantas bolsas? Foram 4.000 bolsas.
Então foi algo empolgante quando aquelas mulheres souberam que elas iriam fabricar aquelas bolsas e uma propaganda também do trabalho delas por todo o shopping. Então foi algo assim maravilhoso, elas trabalharam empolgadas, trabalharam, né, muito felizes. Então foi uma empolgação geral, porque o artesanato, ele é importante porque você fabrica com as suas mãos. Então, quando você vê aquele resultado final, aquela mercadoria ali pronta e feita por você, é algo, né, algo que é um prazer para quem faz. O senhor falou dessa questão dos técnicos, de ensino, de aprender cada vez mais novas técnicas para poder agregar valor a esse artesanato. Então, as indústrias hoje já preparam seus professores com esse conceito de não só ensinar apenas a técnica prática de aplicação do produto, mas sim também de dar uma visão para as pessoas que estão praticando sobre os custos que aquele produto tem na aplicabilidade daquela peça e quanto aquilo pode reverter em benefício econômico na revenda. E o artesanato no estado do Rio de Janeiro, a gente tem diversas ações que promovem a capacitação. E nós precisamos ampliar a rede, os canais de escoamento da produção. E esse é um grande desafio, que inclusive na Rio Artes Manuais, que é a feira que nós temos no Rio de Janeiro, a gente promove um espaço que hoje nós chamamos de Mercado do Artesão, que é onde nós convidamos artesãos de todas as partes do estado, do interior do estado do Rio e algumas da capital, onde eles podem vender os produtos. Então esse é o canal, esse é o grande desafio para todas as instituições que contribuem com o artesanato, porque a gente está capacitando, a gente está ensinando, mas nós precisamos abrir canais de escoamento da produção, para que o retorno desses artesãos sejam de uma forma mais rápida e que os estimule a produzir novas peças, porque o artesanato vive de novidades, vive de criatividade. Para isso precisa vender para poder produzir mais peças. A secretária falou no primeiro bloco um pouco do perfil e do que é o artesanato no estado do Rio. A gente mostrou algumas imagens lá de Natividade, no Noroeste Fluminense, mas era legal, eu queria assim, que os senhores falassem um pouco de qual é o perfil que observam e qual a diferença do artesanato do Rio, por exemplo, para outras partes do Brasil. O que a gente tem de genuíno, nosso e que é só do Rio de Janeiro? Eu diria que nós temos tipicamente o bordado cheio. Né? A meu juízo, essa é uma particularidade forte no Rio e que vai, como nós vimos ali na matéria, de Natividade, passando por Porciúncula, Itaperuna, Paraíba do Sul, também aqui no Vale do Paraíba, que na região do Paraíba, do Médio Paraíba. É muito interessante essa questão desse bordado cheio. Isso tem muito sido aproveitado pelos designers da moda. Né? Nós temos observado também no Fashion Rio, nas suas expressões todas de feiras de design de moda do Rio, com o uso do bordado do Rio, que é um bordado muito característico. Temos também o trabalho de palha, temos trabalho de pintura. Poucas pessoas sabem, mas todo o Carnaval do Rio de Janeiro, os trabalhos de bordado são feitos pelas bordadeiras da região de Barra Mansa, Volta Redonda, Sul Fluminense, que são mais de 2.000 bordadeiras que trabalham o ano inteiro para a produção do Carnaval. Então, o Rio de Janeiro tem algumas características muito importantes de estilos de peças de artesanato. O que o Rio precisa, eu acho que desenvolver, é a sua forma de divulgar isso para o Brasil. Né? A gente fala-se muito do artesanato de Minas, do interior de São Paulo, de Fortaleza, mas nós temos artesanato tão bom e bonito e de qualidade para exportação do que todos esses estados, mas a gente tem que aprender a vender esse produto para o país todo. Então, acho assim, o Rio é um grande celeiro de pessoas que fazem artesanato e artes manuais. Isso faz com que você possa divulgar o próprio estado para o Brasil todo. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais do artesanato fluminense. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio de Janeiro tem uma produção artesanal bem variada. Vamos conhecer um pouco mais do nosso artesanato regional. É do químico francês Antoine Lavoisier a famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Mas no artesanato é preciso uma boa dose de criatividade para transformar qualquer material em objetos de arte ou utilidades com arte. Um exemplo é o aproveitamento que esse grupo de artesãos faz com o lixo eletrônico. Monitores viram cachepô, teclados viram abajur e mouses podem servir para iluminar. Assim como os leitores de CD e DVD servem de base para a cúpula feita com chapas de raio-x. Até os já aposentados disquetes ganham destaque nessa obra de arte. Foi Lavoisier também quem separou a alquimia da química. Mas essas alunas de desenho de joias do Senac resolveram juntar os dois novamente, usando a alquimia como tema e a química para transformar metais em joias. Mas nem só materiais nobres como o ouro e a prata despertam a criatividade do artesão joalheiro. A alquimia, para mim, lembra transformação. E a transformação no sentido de purificação. Então, uma transformação sempre para melhor. Aí a minha ideia foi exatamente pegar um fio de cobre, que é usado em instalação elétrica, e transformá-lo em algo mais nobre. Aí transformei em joia. Essa é uma tiara feita em prata com titânio, que o titânio, na verdade, era um lixo. Eu comprei esse titânio como lixo e transformei esse titânio dando cor nele. E essa peça é uma homenagem realmente à filosofia grega. Aliás, criatividade e transformação não têm limites para os artesãos fluminenses. Essa madeira é uma madeira que caiu no meu sítio e eu estou reaproveitando como colar. Um vinhate, que é uma madeira nobre, e caiu na época das chuvas em Niterói. Então, meu caseiro cortou todo com machado e eu botei um acrílico, botei uma pedra. E ninguém acreditava que alguém pudesse gostar das madeiras, nem meu caseiro, nem minha família. Eu com as madeiras lixando e trabalhando. Mas as pessoas vêm direto olhar. Eu acho que é essa força da natureza, né? A gente falou um pouco no bloco anterior sobre a necessidade de escoamento dos produtos, e aí eu queria voltar a esse tema. Como é que a gente pode divulgar melhor a nossa arte, o nosso artesanato, e fazer com que ele seja, de fato, o artesanato do Rio, quer dizer, vender isso como marca também? Ainda tem uma falta na questão da comercialização do conhecimento. Mas é bom lembrar que artesanato não se faz em série, né? O artesanato, quanto melhor, em geral, é mais, como ali foi muito bem destacado na matéria, ele é quase que uma peça, né? Quando faz os colares, por exemplo, utilizando material, ou quando é uma peça de madeira única que ela tirou ali, ela tem em si uma qualificação diferenciada. Então, não dá para esperar que vá ter aquele escoamento da produção, porque não deixará de ser artesanato, né? E outro aspecto que eu acho muito, muito relevante é que, se a gente lembrar historicamente do desenvolvimento, você passa uma linha do Rio de Janeiro sul ou norte. Para o norte, onde teve menos industrialização, é onde tem, com certeza, um artesanato com mais tradição e mais arraigado. Do sul do Rio, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, se escuta falar menos nesse artesanato. O artesanato do Rio é excelente, é extremamente qualificado, a cada ano a gente vê crescendo. Agora também, para a gente ter uma saída muito grande, ele não vai ter resposta, né? Não dá para a gente colocar, encher. Nós já tivemos convites para estar presente em algumas exposições na França, e mais do que exposição em venda, a gente vai com muito cuidado, porque você tem que dar resposta na venda, né? Eu acho que a maneira de escoar o produto e de, pelo menos, torná-lo mais conhecido são as feiras. São as feiras e são eventos como nós fazemos também aqui no Rio de Janeiro. E as parcerias, que são extremamente importantes. Eu quero aproveitar o que a secretária falou
e também falar sobre o Duque de Caxias, que é a minha área, né, minha área de atuação, a minha região. E lá nós temos a feira de artesanato. Então é só para artesanato. E aquele artesanato, esse artesanato aí, que você, né, realmente, porque às vezes confundem, né? Antigamente existia essa feira, mas eram lojas que colocavam, né, as suas barracas e desvinculavam um pouco do objetivo do artesanato. Então o prefeito lá do meu município, ele fez uma revisão sobre o artesanato, né? E hoje funciona somente como artesanato. Então, e a Casa da Mulher tem também, né, uma barraca lá, e lá também pode expor todo o material que é fabricado na Casa da Mulher para que essas mulheres possam ter a sua fonte de renda. A gente tem o artesanato cultural, que é aquele artesanato de raiz, né, que geralmente às vezes identifica a cultura de uma determinada localidade, e tem o artesanato que a gente chama de artes manuais, que qualquer pessoa, a partir do momento que ela começa a aprender uma técnica, ela pode desenvolver várias peças para poder estar também utilizando isso como fonte de receita. Então a gente percebe que no estado do Rio, as prefeituras e algumas instituições estão começando a valorizar o artesanato como uma atividade profissional. E com isso, dando espaço para poder capacitar essas pessoas. Quando a gente fala em escoar, na verdade criar pontos para que as pessoas possam expor e vender seus produtos. Então esse é o grande desafio, porque a gente tem uma comunidade muito grande entrando no artesanato e a gente precisa enfrentar as barreiras e fronteiras, não só para o estado do Rio, mas para todo o Brasil. Para isso é muito importante as feiras regionais, as feiras nacionais, né? No Rio de Janeiro existe a Rio Artes Manuais, existem até aquelas feiras de bairros aos domingos. É importante para aquela comunidade local poder estar expondo o seu trabalho ali. E a gente percebe que na cidade do Rio de Janeiro, com a pacificação dessas regiões que estão sendo ocupadas pelo governo, já está se incluindo socialmente o artesanato como uma atividade de empreendedorismo e economia criativa dentro das unidades das UPPs. Então, naturalmente, a gente vai ter uma comunidade, uma população maior fazendo artesanato e com mais capacitação, com peças mais bem elaboradas e precisando ter espaços para escoar esses produtos. É nessa hora que entra o design, né? Exatamente. O design agrega um valor grande ao produto, ajuda essa venda, e eu queria lembrar que em relação às feiras, o programa do artesanato do Estado do Rio está sempre presente a Feira do Lavradio, que ocorre todo sábado, todo primeiro sábado do mês, e estamos com barracas com rodízio das regiões e dos municípios. E sempre procurando, e é muito interessante, eu convido aqui o telespectador, está aí o carioca fluminense promovendo e admirando esse lado do design, o quanto tem sido usado e cada vez mais o design. Nós temos o design também como programa na secretaria e temos trabalhado muito essa vertente, a união do artesanato com o design, e tem tido excelentes resultados. Daqui a pouco vamos conhecer um pouco mais sobre a Rio Artes Manuais. Não saia daí, Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas. As 4 primeiras edições da Rio Artes Manuais tiveram quase 40 mil visitantes. Roberto, o que a edição desse ano teve de diferente? Olha, esse ano nós pudemos receber novas indústrias que participaram do nosso programa. Levamos para dentro da feira um grupo de artistas grafiteiros que fizeram painéis da cidade do Rio de Janeiro, que foi uma atração bastante especial, além de estar contando com ter contado com mais de 20 indústrias que levaram seus professores, técnicas. Foram mais de 10 mil vagas em 5 dias de feiras, onde as pessoas puderam fazer diversas técnicas de artesanato. E todas elas saíram da feira com as peças prontas, que a gente considera que o primeiro passo para o artesão, para aquele que está aprendendo pela primeira vez, é fazer uma peça piloto para poder depois ter o modelo e poder replicar. Eu queria que você falasse um pouco mais da escolha do local e da importância que ele tem dessa centralidade, porque é aqui na capital que acontece. Exatamente. A Rio Artes Manuais acontece
no centro do Rio, na região portuária do Rio, na Barão de Tefé, né, no Centro Cultural da Ação da Cidadania, que é um prédio muito bonito, ele é todo de tijolinho, tem toda uma linha e um designer apropriado para o artesanato, né? É muito aconchegante, né? As pessoas passam o dia inteiro naquele prédio e não percebem que a hora passa, porque ficam fazendo arte, ficam fazendo o seu artesanato. Então isso faz com que, por ser uma região central do Rio de Janeiro, facilita muito o acesso das pessoas da capital e muitas caravanas vêm do interior, né? Então a gente recebe caravanas da região noroeste, da região sul, caravana de Minas Gerais, de Juiz de Fora, vem para fazer, pessoas de Brasília, ou seja, a Rio Artes Manuais está ganhando já uma dimensão, não só regional, mas também nacional. E é esse o propósito da feira, é mostrar para o Rio e para o Brasil a capacidade do artesão fluminense de estar mostrando o seu trabalho de artesanato. E como o artesão pode participar dessa feira? A gente vai ter novas edições, Sim. né? É anual. A próxima edição é em abril, é sempre no início do mês de abril, e as pessoas podem entrar no site da Rio Artes Manuais, que é o www.rioartesmanuais.com.br, e esse site ele fica acesso o ano inteiro, falando de todas as novidades que estão acontecendo no artesanato, divulgando feiras, divulgando exposições, divulgando peças técnicas e chamando também os artesãos para a feira que vai acontecer. E outras fontes a gente tem de acesso por parte da secretaria, para as pessoas participarem, por exemplo, da Feira do Lavradio, né, para a gente trazer outros artesãos do interior, como eles podem participar? Eu vou te dar já o endereço, eu só queria lembrar aqui, agradecer aqui ao Roberto, porque são parcerias como essa, como a gente tem com ele. Esse ano nós tivemos mais de 80 artesãos que, através da secretaria, foram expor, né, na Rio Artes, que faz com que o produto seja mais conhecido e chega à ponte. E nós estamos à disposição para todos os programas, para todas as feiras, no www.desenvolvimento.rj.gov.br. E quero dar também o telefone, 2332-8350 para maiores informações. Nós estamos à disposição para trabalhar em parceria com vocês. Eu também quero agradecer ao Roberto, porque lá na Casa da Mulher Caxiense foi ele que levou o artesanato para lá, quando a secretária estava, nós conversamos e aí nós estreitamos aí essa parceria. E ele levou os professores, nós desenvolvemos e ainda estamos desenvolvendo um trabalho maravilhoso na Casa da Mulher Caxiense. E também quero convidar as pessoas que queiram conhecer a Casa da Mulher Caxiense. Ela fica próximo à Prefeitura de Duque de Caxias, não tem erro, são 2 ruas depois da Prefeitura. É só ir até lá e conhecer todos os nossos cursos que nós temos para oferecer para você. De que horas até que horas a casa fica aberta? Funciona de 8 até as 17 horas, de segunda a sexta-feira. E telefone? O telefone, eu vou pegar minha colinha aqui, que é 2773-1896. A Caçula ela tem um projeto social que é o PAF, Programa do Artesanato Familiar. E com esse programa, e em parceria com os nossos fornecedores, a gente tem levado gratuitamente para várias cidades do interior e sempre a pedido da Secretaria de Assistência Social, um dia de artesanato para as famílias carentes, comunidades carentes. Então a gente leva uma tenda, a gente por dia atende em média 150 a 200 pessoas e a gente ensina todas as técnicas básicas para se iniciar a pessoas que não conhecem ainda. Então a difusão do artesanato é levar ele também às comunidades onde ele não está presente ainda. E com o PAF a gente tem rodado diversas cidades do interior e tem inclusive a ação que nós fizemos em Caxias, na Casa da Mulher, foi um dos primeiros PAFs, onde nós descobrimos uma grande artesã, que é a deputada, que também colocou a mão na massa e fez bonitas peças de artesanato. E me contagiou, porque assim que eu aprendi, eu comprei logo o material, comecei a fazer um monte de caixas, presenteei um monte de gente. Então é assim, maravilhoso. É maravilhoso aprender artesanato. Eu aconselho a todos a aprenderem. Como a senhora vê o papel do legislativo nessa questão do artesanato? Quer dizer, é função do legislativo também atuar nessa questão dos incentivos? Eu acho muito importante, porque nós, deputados, nós temos que nos unir para uma melhor qualidade de vida da nossa população.
O artesanato, ele traz melhor qualidade de vida, tanto para o interior da pessoa, como também para o meio de sustento, né, a sustentabilidade. Então, eu acho assim realmente muito importante. O que nós podemos fazer são projetos de lei. E eu já vou começar a pensar, né, vou pedir a ajuda aqui do Roberto, para de que forma nós podemos pensar aí em um projeto de lei para que nós venhamos estimular, né, esse processo aí do artesanato. Já aproveitando a sua ideia, deputada, eu acho que a gente precisa resgatar nas escolas as disciplinas de artes manuais, porque em função dessa informatização global que existe, as artes manuais, que são aquelas habilidades psicomotoras das crianças, foram abandonadas por vários governos. Eu acho que está na hora de resgatar. E o artesão, ele começa ali na infância, quando ele tem a prática das artes manuais, que antigamente tinham nas disciplinas das escolas públicas. Porque eu fiz, eu lembro que eu tinha aula de artes. Eu também fui dessa geração que tinha artes. Isso, bordar, aprendi, eu lembro que eu aprendi a bordar. E hoje realmente não existe mais. Eu acho que esse é um caminho interessante para se voltar a ter atividade. Então vamos nos unir com esse propósito. Com relação ao incentivo, eu queria pontuar 2 ações que foram importantes do governo, tanto estadual quanto federal. O primeiro foi em 2009, foi exatamente a possibilidade das pessoas se registrarem, se cadastrarem na Secretaria da Fazenda e terem isenção, então, de poder comercializar o seu produto com diferimento de CMS. O segundo, é muito importante falar no empreendedor individual, que ele possibilita esse empresário a uma atividade, a ter sua atividade empresarial de forma individual e o empreendedorismo. Eu pontuo essas 2 ações no caminho do incentivo que foi preponderante para que essa ação aqui no Estado, essa atividade fosse capaz de aumentar o seu universo. Hoje nós estamos com um universo, a cada ano, do último ano nós vimos mais de 20% de crescimento desse público e a promessa é grande, com certeza o desenvolvimento se fará por essa via também. Essa será uma das vias. Roberto até falou da questão das UPPs, quer dizer, abre aí um rol de oportunidades muito interessante. Já estamos trabalhando com as UPPs, juntamente com a Prefeitura, tem sido bastante interessante esse trabalho. Nós fizemos um mês atrás agora uma ação na Cidade de Deus, com 180 mulheres e crianças também, enquanto as mães faziam as aulas em praça pública. Levamos até as tendas, montamos a estrutura, os professores, enquanto as mães faziam artesanato, a gente fazia pintura criativa facial nas crianças. E as crianças aproveitavam para ver as mães trabalhando. E a gente já tem projetos e propostas de empresas querendo patrocinar nessas comunidades ações de artesanato. Então acho que o artesanato ele ganha uma dimensão muito grande porque ele supre uma deficiência de trabalho que existe no mercado. E o artesanato você pode fazer em casa. Esse é a grande oportunidade do artesanato. E o maravilhoso do artesanato é que ele te dá a liberdade de você expor toda a sua criatividade. Então, isso é maravilhoso. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Queria agradecer a subsecretária, Roberto, deputada, e a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.